Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência em Entrevista. No programa de hoje, vamos conhecer um importante estudo que mapeia o descarte irregular de resíduos sólidos no bairro da Areinha, aqui em São Luís, um traço de um problema global que afeta a vida cotidiana das comunidades. E recebemos o mestrando Elton Oliveira, programa de pós-graduação em Geografia da UFMA, que lidera esse trabalho. Elton, seja muito bem-vindo. Obrigado. Elton, gostaria de saber como é que surgiu a ideia dessa pesquisa. Certo. Pensar no quadro dos resíduos sólidos na atualidade é um desafio, mas que se torna cada vez mais necessário, à medida que a própria construção da sociedade, ela permeia por percursos movidos pelo consumismo, e isso afeta consideravelmente nesse descarte irregular. Então a pesquisa ela surge exatamente desse princípio de buscar soluções viáveis para solucionar esse problema, que é um problema que tem se tornado muito visível nas sociedades urbanas, né? As cidades elas têm crescido de uma forma exponencial, sem que o planejamento adequado ele seja elaborado e implantado nessas áreas. Com isso, acabam se tendo inúmeros pontos de descarte irregular, porque esse descarte ele cresce de forma exponencial, enquanto os mecanismos para lidar com isso, eles não surgem da mesma forma. Então isso acaba influenciando tanto a saúde pública, de forma geral, quanto também a comunidade, que acabam tendo que lidar com esses resíduos. E uma dessas comunidades foi a Areinha, né? O bairro aqui de São Luís, periférico. Por que esse bairro? O bairro da Areinha ele foi escolhido exatamente por conta dos inúmeros pontos de descarte irregular que nós encontramos naquela área. Então, o trabalho ele surge exatamente como uma forma de denúncia, de trazer a visibilidade para aquela área que sofre com essa problemática. Então, nós buscamos formas de trabalhar com aquele local, levando em consideração a comunidade, a voz da comunidade, e trazer isso para o poder público, dar voz a essa população. Certo, durante a sua pesquisa você utilizou o geoprocessamento e o sensoriamento remoto para mapear os chamados pontos viciados. Você pode explicar para a gente o que é isso? Certo. Os pontos viciados de descarte irregular são pontos que, embora eles passem por essa limpeza convencional de forma periódica, eles acabam tendo uma recorrência muito maior a receber esses resíduos novamente. Então, mesmo que a limpeza pública ela seja realizada, eles acabam tendo uma recorrência de forma acelerada. Então, estudando esses pontos viciados, nós fizemos através do georreferenciamento e do sensoriamento remoto, que é a espacialização dessas áreas. Através da espacialização, nós percebemos que esses pontos eles não são escolhidos de forma aleatória, mas existem por trás fatores geográficos que acabam ocasionando que esses locais sejam mais propícios. Por exemplo, áreas que não exercem sua função social, como terrenos baldios, encostas de morros ou margens de área de drenagem, eles acabam sendo mais suscetíveis a receber esses resíduos sólidos descartados de forma inadequada. Certo. E como é que foi o trabalho de campo lá na Areinha? Como foi a troca com a comunidade? Certo. A comunidade ela nos recebeu de forma muito calorosa, sempre respondendo às perguntas, e isso contribuiu bastante para o trabalho. Os pontos coletados, nós fizemos visitas periódicas para saber quais eram os pontos que se tornaram já viciados, e nós fizemos um mapeamento através de referenciamento. Nós fizemos todo esse mapeamento geoespacial, e isso possibilitou uma troca muito maior, trazendo a pesquisa, trazendo essa população para dentro da pesquisa e contribuindo também para a comunidade. E quais foram os principais impactos detectados nessa pesquisa? Os impactos, ficou evidente que as áreas elas não ocorrem de forma aleatória, mas são específicas, encontradas a partir do momento que já existe um problema pré-existente, por exemplo, redes de drenagem a céu aberto, de esgoto, valas de efluentes, eles acabam sendo áreas mais propícias. E isso também ocorre com os terrenos baldios e a própria margens das valas de drenagem. E a Ilha de São Luís é um local onde tem muitos igarapés e é uma cidade costeira. Como é que isso acaba afetando o ecossistema? A partir do momento que é feito esse descarte irregular, nós estamos falando de São Luís, uma cidade que tem uma característica insular, uma ilha. Por esse motivo, a partir do momento que é feito o descarte irregular, ele acaba sendo lixiviado, levado para dentro dos rios pelas redes de drenagem e, consequentemente, para o mar. Quando chega no mar, eles acabam afetando todo o ecossistema costeiro, que é extremamente sensível e que protege a nossa costa litorânea. E isso afeta de forma considerável toda a biótica daquele local. Então, a gente percebe o quanto o descarte irregular de resíduos sólidos, além de afetar uma comunidade, afetar de forma pontual, ele afeta também de forma muito maior. E a gente não consegue, de forma simples, detectar isso quando nós vamos ao lugar, mas quando nós fazemos um estudo muito mais amplo, nós percebemos que é um sistema que acontece de forma simultânea.
Certo. E o seu estudo ele também considera os dados demográficos e sociais do bairro, né? Como isso se conecta ao problema de descarte irregular de lixo? Nós percebemos que bairros onde tem uma concentração populacional maior, eles acabam sendo bairros onde não houve um planejamento muito assertivo, e com isso esses bairros eles se tornam espaços onde tem maiores acondicionamentos desse descarte irregular. Então, os bairros onde tem uma população que teve um acelerado processo de urbanização, eles acabam não tendo a espacialização daquela área feita de forma a contribuir para que seja feito o descarte correto desses resíduos. Então, isso afeta consideravelmente toda a problemática. Certo. E que tipo de diálogo vocês pretendem criar entre o poder público, vocês, pesquisadores e a comunidade? Os diálogos eles são fundamentais, até porque a gente precisa trazer um retorno para a comunidade de como essa pesquisa ela se deu, né? Então a gente busca sempre estar em contato com a comunidade, fazendo essas denúncias, seja através do Laboratório de Pesquisa em Geografia, a qual eu faço parte, o LEPENG, e também as nossas redes sociais. A gente utiliza muito para fazer essas denúncias e tornar público, dar voz a essa comunidade que precisa realmente que esse serviço ele seja prestado, até porque afeta a saúde pública, afeta a comunidade e toda de forma global aquele local. Perfeito. E quais são os próximos passos, né, dessa pesquisa? Vocês pretendem expandir essa pesquisa? Essa pesquisa ela pretende ser ampliada, até mesmo porque ela já vem de um rol de outras pesquisas que vinham sendo elaboradas. Nós tínhamos anteriormente uma pesquisa desenvolvida após a pandemia da Covid-19, onde nós mapeávamos como esses descartes irregulares influenciavam pessoas pela contaminação da Covid-19. Logo após nós estudamos os fatores geográficos que influenciam esse descarte irregular, que foi a minha pesquisa de conclusão de curso, e atualmente eu estou trabalhando com Alcântara, que é um território que ele tem uma dinâmica bem diferente, né, de toda essa região metropolitana da Grande São Luís, e que é um território que ele precisa ser ouvido e também ter as suas demandas sanadas pelo poder público. Então a nossa pesquisa ela tem buscado sempre se ampliar e locais onde eles têm maior necessidade de serem ouvidos. Vocês tiveram o apoio da FAPEMA, né? Como é que isso ajudou durante a pesquisa? O apoio do amparo exercido pela FAPEMA foi fundamental para a pesquisa porque fazer ciência não é algo tão simples. A gente tem muitos custos e com a contribuição da FAPEMA nós podemos usar esse valor que nós recebíamos para ampliar a pesquisa. Então, o georreferenciamento, o sensoriamento remoto não é algo tão simples. É algo que ele precisa de certos custos e para isso foi fundamental todo esse amparo realizado pela FAPEMA. Elton, e para finalizar, eu gostaria de saber qual a mensagem você deixa, né, para a população, para o poder público, para evitar que essa situação se agrave ainda mais. É fundamental que ocorra o diálogo entre o poder público e as comunidades, de forma a sensibilizar essas pessoas de que o descarte está sendo feito de forma incorreta e mostrar as formas corretas. E nós não precisamos ir muito longe para isso. Nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela Lei 12.305, que ela dá várias bases e princípios que podem ser instaurados pela gestão pública e que elas são fundamentais para fazer com que tenha o condicionamento correto desses resíduos. Então, a partir do momento que são implantados com seriedade esses mecanismos, eles possibilitam que essas comunidades elas sejam muito mais atendidas. Então, o próprio ecoponto, que são mecanismos que ainda estão subutilizados, poderiam ser utilizados de outra forma a dar maior suporte para essas comunidades. No entanto, nós estamos vivendo um período em que esses locais estão sucateados e nós precisamos modificar, tratar a Política Nacional de Resíduos Sólidos com seriedade. Perfeito. Elton, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar essa sua pesquisa bastante relevante. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.